Você me dá nojo. Mulher fala ao marido obeso e o deixa, mas anos depois a filha que ele não sabia que tinha aparece. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Rafael fechou a porta com um suspiro cansado, ainda segurando a pasta de documentos do trabalho. Ele sabia que Núbia o esperava na sala, sentada com os braços cruzados e um olhar impaciente que não deixava dúvidas de que algo não estava certo. Ultimamente, esse silêncio tenso entre eles era frequente, e Rafael sentia que cada retorno para casa era uma viagem de incertezas e angústia. Precisamos conversar, Rafael, disse ela, sua voz fria, cortante. Ele sabia que aquele tom sempre vinha antes de algo sério, mas não imaginava o que ela tinha a dizer. Sentou-se na poltrona, já acostumado com aquele ritual tenso de discussões. Núbia, o que foi agora? Perguntou ele, tentando manter a calma. Ela hesitou, mordendo o lábio, como se estivesse escolhendo as palavras. Mas, ao olhar para ele, seus olhos refletiam mais que desgosto, havia uma mistura de frustração e, talvez, um pouco de repulsa. Você me dá nojo, Rafael. Gritou ela, sua voz ecoando pela sala como uma bofetada. Rafael ficou em choque, sentindo o impacto das palavras dela, como se tivessem perfurado seu peito. O que você quer dizer com isso, Núbia? Perguntou, ainda tentando absorver o golpe. Quero dizer que cansei. Ela respondeu, aumentando o tom. Cansei de ver você se destruir desse jeito, afundado em desculpas, sem cuidar de si mesmo, e pior, sem cuidar de mim. Rafael, ferido e confuso, tentou reagir. Eu sei que não estou no meu melhor momento, mas isso é temporário, Núbia. Estou tentando lidar com o estresse, o trabalho, eu sei que estou com alguns quilos a mais, mas isso não muda quem eu sou. Núbia bufou, descrente. Alguns quilos a mais? Rafael, olhe para você. Não é só aparência, é como você desistiu. E não é temporário. Há quanto tempo você está assim? 2 anos? 3? Eu não posso mais viver ao lado de alguém que se recusa a mudar, que acha que está tudo bem em se abandonar. Rafael respirou fundo, tentando não deixar as emoções o dominarem, mas estava difícil manter a calma. Era difícil ouvir aquelas palavras da mulher que ele amava, da mulher que, até pouco tempo atrás, ele acreditava que o compreendia. Então é isso? Meu peso é o problema? Quer dizer que se eu fosse mais magro, você me amaria de novo? Sua voz tremia, os olhos marejados. Núbia balançou a cabeça. Não é só o peso, Rafael. É o descaso. É a forma como você lida com tudo na vida. Você não tenta mais, não se importa com nada. Eu sinto como se você tivesse desistido de nós, da nossa relação. E quer saber? Eu me sinto envergonhada de andar ao seu lado. Eu mereço alguém que cuide de si mesmo, que tenha ambição, que me faça sentir orgulho. Aquelas palavras foram como facadas, atingindo Rafael em cheio. Ele tentou conter o nó que se formava em sua garganta. Eu ainda sou o homem que você amou, Núbia. Só estou atravessando uma fase difícil. Não é como se eu não me importasse com você. Isso não é mais suficiente para mim. Disse ela, sem qualquer traço de compaixão. O que eu vejo é um homem fraco, alguém que aceita a derrota antes mesmo de lutar. Eu não me casei para viver isso, Rafael. Eu me casei porque queria um companheiro de verdade. Aquela declaração fez o coração de Rafael apertar. Ele já tinha ouvido muitas coisas, mas jamais imaginou que Núbia fosse capaz de desdenhar tanto assim dele. Você acha que é fácil? Que eu não tento? Disse ele, sentindo uma raiva crescer dentro de si. Você fala como se eu fosse um peso morto, como se eu não estivesse nem aí para nós. Eu te amo, Núbia. Sempre amei. Mas você parece não enxergar isso. Só vê os defeitos, só aponta os meus erros. Núbia revirou os olhos, impaciente. Amar não é o suficiente, Rafael. O que você fez pelo nosso casamento além de promessas vazias? A cada dia,
você me decepciona mais. Eu não tenho forças para viver essa relação assim. Ele olhou para ela, incrédulo, sem saber como reagir. A dor em seu peito aumentava a cada palavra que ela dizia. Então é isso? Depois de tudo, você vai me deixar? Perguntou, com a voz embargada. Ela suspirou, agora com um ar de resignação, como se tivesse decidido isso muito antes de começarem a conversa. Sim, Rafael. Eu não posso mais. Vou embora. Vou arrumar minhas coisas e sair daqui. Preciso de alguém que cuide de si mesmo, que tenha orgulho do que é. Não posso ficar ao lado de alguém que perdeu o controle da própria vida. Ele não conseguiu responder. Sentia-se derrotado, o peso das palavras dela esmagando qualquer argumento que pudesse tentar. Viu-a levantar-se, as mãos tremendo levemente enquanto ela ia em direção ao quarto para fazer as malas. Rafael continuou sentado, o olhar fixo no chão, enquanto tentava processar tudo o que acabará de acontecer. Após alguns minutos, Núbia voltou para a sala, agora com uma mala ao lado. Ela olhou para ele uma última vez, mas seus olhos não mostravam remorso, apenas uma decisão firme. Adeus, Rafael. Espero que um dia você entenda o que eu quis dizer, disse ela, antes de se virar e sair, fechando a porta com um estalo que ecoou pelo silêncio da casa. Rafael ficou sozinho, sentindo o vazio se espalhar pela sala. Tentou reunir os pedaços do seu orgulho, mas, por dentro, estava despedaçado. Ele sabia que aquela discussão tinha sido o ponto final de algo que ele não tinha conseguido salvar, e agora só restava o silêncio esmagador que ela deixará para trás. Anos atrás, Rafael era um homem diferente. Alto, magro e sempre com um sorriso no rosto, ele irradiava alegria e levava uma vida simples e feliz ao lado de Núbia. Os dois se conheceram na faculdade, e desde então foram inseparáveis. Núbia adorava o jeito tranquilo de Rafael, sua risada fácil e a forma como ele sempre tinha uma palavra de apoio para quem quer que precisasse. Eles tinham planos, sonhos, viagens que queriam fazer juntos. Porém, a vida de Rafael começou a desmoronar no dia em que recebeu uma ligação inesperada, no meio de um dia comum de trabalho. Era o hospital. Seu irmão mais novo, Caio, havia sofrido um acidente de carro. Os detalhes eram confusos, mas o resultado final não, Caio estava morto. No início, Rafael ficou em choque, paralisado pela dor. Sentia que o mundo havia perdido as cores, e tudo ao seu redor parecia uma sombra sem fim. Caio era mais que um irmão, e era o seu melhor amigo. Eles tinham crescido juntos, compartilhado segredos e prometido sempre estarem lá um para o outro. No entanto, nos últimos anos, Rafael tinha se distanciado dele. O trabalho, a rotina, a pressão, tudo parecia urgente demais. E, como resultado, ele quase nunca tinha tempo para o irmão. A culpa começou a se enraizar em seu peito. Dias após o enterro, ele tentava seguir em frente, mas cada canto da casa, cada lembrança de Caio o levava de volta à dor. Nesses momentos, ele buscava consolo na comida. No começo era algo ocasional, um pacote de biscoitos, uma sobremesa, uma pizza pedida à tarde da noite para tentar preencher o vazio. No entanto, com o tempo, isso se tornou uma rotina, uma espécie de anestésico contra o sofrimento. Meses depois, quando ele já estava à beira de se perder completamente na tristeza, veio o golpe final. Núbia encontrou uma carta de Caio, escondida em um velho diário. A carta era uma despedida. Caio revelava que o acidente não havia sido um acidente. Ele causou por vontade própria. Nas palavras desesperadas de seu irmão, Rafael leu sobre a solidão, a dor que Caio sentia e a falta de alguém com quem pudesse desabafar. Eu tentei, Rafael, dizia um trecho da carta. Tentei conversar, tentei pedir ajuda, mas você nunca tinha tempo. Eu precisava de você. Aquelas palavras ecoavam na mente de Rafael como um sino quebrado, um som que nunca parava de reverberar. Ele começou a se culpar intensamente, acreditando que poderia ter evitado a tragédia se tivesse ouvido Caio, se tivesse dedicado mais tempo ao irmão. Passou dias e noites em vigília, revendo suas próprias falhas, cada recusa, cada desculpa. A culpa pesava mais do que ele podia suportar. Núbia tentou apoiá-lo,
tentou falar sobre a situação, buscou ajudá-lo a enxergar que aquilo não era culpa sua. Mas Rafael estava fechado em seu próprio mundo de dor. A única coisa que parecia acalmá-lo, mesmo que momentaneamente, era a comida. Passou a comer compulsivamente, tentando preencher o buraco que Caio havia deixado. Núbia assistia a tudo, mas com o tempo foi ficando esgotada. As discussões entre eles se tornaram mais frequentes, e, sem conseguir ajudar ou encontrar uma solução para o sofrimento dele, ela começou a se afastar. Um dia, depois de mais uma briga acalorada, ela fez as malas e foi embora, deixando Rafael sozinho com sua dor e sua culpa. Foi como se a última fonte de luz em sua vida tivesse sido extinta. Ele se afundou ainda mais, sem ânimo para lutar, sem forças para reagir. Com o tempo, parou de sair de casa, e seu único contato com o mundo exterior passou a ser através de aplicativos de entrega de comida e seu trabalho, que agora ele fazia online, sem precisar sair. Sem perceber, Rafael começou a desenvolver uma espécie de medo de sair de casa. Na primeira vez em que tentou ir ao supermercado sozinho, sentiu o coração disparar, as mãos suarem e uma angústia que quase o paralisou. Voltou para casa antes de chegar ao carro e desde então passou a pedir tudo o que precisava por aplicativos de delivery. Ele estava preso em uma rotina sufocante. Suas manhãs se resumiam a abrir o laptop para trabalhar, e suas noites, a pedir comida e assistir a qualquer coisa que ocupasse a mente. Seu corpo, antes esbelto e forte, agora era uma lembrança distante. Ele mal se olhava no espelho, e, quando o fazia, sentia uma mistura de raiva e desprezo por quem ele havia se tornado. Rafael sabia que precisava de ajuda, mas cada tentativa de procurar alguém parecia uma barreira impossível. Ele havia se convencido de que ninguém poderia compreendê-lo, que estava destinado a viver com aquela culpa, com aquele sofrimento. Núbia, Caio, e até ele mesmo, pareciam figuras distantes, sombras que ele mal conseguia reconhecer. Um dia, enquanto estava no sofá, cercado por embalagens de comida, seu telefone tocou. Era um velho amigo de faculdade, Tiago, que ele não via há anos. Relutante, Rafael atendeu, sem saber o que dizer. Rafael. Cara, quanto tempo! Como você tá? A voz de Tiago parecia animada, cheia de vida, e Rafael sentiu uma pontada de amargura ao perceber o contraste com o próprio estado. Eu, tô bem, Tiago. Ele tentou soar convincente, mas a voz falha o denunciava. Ouvi que você não sai mais de casa. Tá tudo bem mesmo? Rafael hesitou. Queria desabafar, mas o orgulho e a vergonha o impediam. Tô passando por uns momentos difíceis, só isso. Nada que eu não consiga resolver, disse, forçando um sorriso que Tiago não podia ver. Ouvi que você e a Núbia, Tiago hesitou. Cara, se precisar conversar, me chama. A gente pode se encontrar, dar uma volta. Rafael sentiu o pânico crescer. A ideia de sair de casa, de ver pessoas, o deixava desconfortável. Eu, tô meio ocupado com o trabalho, sabe? Mas valeu, Tiago. Após desligar, Rafael ficou olhando para o vazio, pensando nas palavras de Tiago. Uma parte de si queria acreditar que ele ainda podia tentar viver, mas a outra, a que dominava seu coração, insistia que era tarde demais. Enquanto encarava o reflexo da tela desligada do laptop, Rafael entendeu que, apesar de estar fisicamente ali, sua mente e seu espírito estavam em um lugar distante, perdidos na dor, na culpa e no arrependimento. Poucos anos depois, Rafael mal teve tempo de perceber o que estava acontecendo. Enquanto mastigava a última fatia de uma pizza, sentiu algo obstruir sua garganta. Tentou tossir, forçar a respiração, mas o ar não passava. Em pânico, caiu para frente, segurando a garganta. O mundo ao seu redor começou a escurecer até que, de repente, a porta de sua casa se abriu. Natália entrou e, ao ver Rafael engasgado, correu em sua direção. Sem pensar duas vezes, ela o segurou pelo ombro e, com o máximo de força, empurrou suas costas, usando o próprio peso para que ele desengasgasse. Com um som sufocado e um pouco de dor, Rafael finalmente conseguiu expelir o pedaço de comida que obstruía sua garganta. Respirou fundo, arfando, e olhou para a irmã com gratidão. Obrigado, Natália, disse ele, ainda ofegante, a voz embargada de emoção e vergonha. Mas Natália não parecia satisfeita. Ela cruzou os braços e o encarou com um olhar severo. Rafael,
você precisa comer mais devagar. Isso é sério, você quase se matou. Disse ela, a voz carregada de frustração. Você vive comendo como se não houvesse amanhã, e olha o que quase aconteceu. Ele baixou o olhar, sentindo o peso das palavras dela. Sabia que Natália estava certa, mas aquela luta constante contra o vazio dentro de si parecia impossível de vencer. Natália suspirou, seu olhar suavizando um pouco. Eu estou aqui para te ajudar, Rafael, mas você precisa se ajudar também. Não posso te ver nesse estado, não aguento mais te resgatar toda vez. Desde que Núbia havia ido embora, Natália tinha assumido a responsabilidade de cuidar dele. Como enfermeira, ela tinha conhecimento para lidar com a situação, mas era a irmã mais velha, e isso a fazia carregar um fardo ainda maior. Era ela quem o ajudava a levantar da cama, a tomar banho, e até mesmo a fazer pequenas tarefas que ele já não conseguia realizar sozinho. Natália se sacrificava pelo irmão, mas sentia que ele já tinha desistido de si mesmo. Natália, desculpe. Eu prometo que vou tentar. Só me dá um tempo, ok? Rafael murmurou, tentando tranquilizá-la. Ela não respondeu, mas seu olhar dizia tudo. Natália ajeitou suas coisas e foi embora, deixando Rafael novamente sozinho com seus pensamentos. Algumas horas depois, Rafael, ainda perturbado pelo engasgo, estava se esforçando para ver um programa de televisão e distrair a mente, quando ouviu a campainha. Achou que Natália tinha esquecido algo, mas, ao abrir a porta, ficou chocado com quem estava lá. Era a Núbia. Fazia anos que não a via. Ela ficou parada por um momento, sem saber o que dizer. Seus olhos passaram por Rafael e, em seguida, pelo estado deplorável do apartamento. Caixas de pizza, embalagens de salgadinhos e doces espalhados, formando um cenário de descuido e desespero que mal disfarçava o que ele tinha se tornado. Meu Deus, Rafael, o que você fez com você mesmo? Perguntou ela, a voz misturando surpresa e incredulidade. Rafael tentou esboçar um sorriso, querendo aliviar o clima. Engordei um pouco, só isso. Mas sua tentativa de piada foi recebida com um olhar sério e triste de Núbia. Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, uma pequena garota apareceu atrás de Núbia, curiosa, espiando Rafael com olhos grandes e atentos. Núbia se virou rapidamente. Volta para o carro, querida. A mamãe já vai. A garota hesitou, ainda olhando para Rafael, mas acabou obedecendo e voltou ao carro. Rafael, atordoado, olhou para Núbia e murmurou, desconfiado. Ela, é sua filha? Núbia respirou fundo, o semblante tenso. Ela é nossa filha, Rafael. As palavras dela caíram como uma bomba. Rafael ficou estático, o choque atravessando seu corpo como uma onda. Ele tentou processar o que acabara de ouvir, mas sua mente girava. Sem conseguir respirar direito, começou a tossir descontroladamente, tentando recuperar o ar. Calma, Rafael. Núbia deu um passo à frente, alarmada. Vou chamar uma ambulância. Não, não precisa. Só, me dá um segundo, Rafael pediu, a voz entrecortada pela falta de ar. Ele se recuperou, mas a tensão ainda estava estampada em seu rosto. Por quê? Por que você não me contou? Núbia olhou para ele com uma expressão amarga. Porque eu achei que você não seria um bom pai. E agora eu tenho certeza. Olha para você, Rafael. Como você ia cuidar de alguém se não consegue nem cuidar de si mesmo? Aquelas palavras feriram profundamente. Rafael tentou responder, justificar, mas sentia um nó na garganta que o impedia de dizer qualquer coisa. Sem esperar uma resposta, Núbia virou-se e saiu, deixando-o sozinho mais uma vez. Rafael ficou paralisado, incapaz de processar a revelação. Ele tinha uma filha, uma criança que ele nunca tinha visto, e que talvez nunca tivesse a chance de conhecer. Nos dias que se seguiram, a imagem da pequena menina não saía de sua mente. Sentia-se ainda mais vazio, o peso da perda de Núbia e agora o peso de uma filha ausente que ele nem sabia que existia. Algo dentro dele se quebrou ainda mais, mas junto com a dor, veio uma vontade urgente de saber mais. Precisava entender o que tinha perdido e, mesmo que a vergonha o consumisse, começou a ligar para Núbia, tentando pedir informações sobre a filha. Nas primeiras ligações, Núbia o atendia friamente, limitando-se ao essencial. Como ela está?
Rafael perguntava, a voz embargada. Ela está bem. Vai à escola, gosta de desenhar. Núbia respondia secamente. Ela, sabe de mim? Ele arriscou, quase com medo da resposta. Ela sabe que você é o pai dela, mas eu não falei muito. Preferi esperar. A voz de Núbia, antes dura, carregava um traço de pena. Aquelas breves conversas com Núbia eram seu único contato com a filha. Sentia-se impotente, incapaz de criar um vínculo, de conhecê-la de verdade, porque sua própria condição o prendia em casa. Ele sabia que, para se aproximar, teria que sair, enfrentar o mundo e mostrar à sua filha que poderia ser mais do que aquilo que se tornará. Mas o medo era paralisante. A ansiedade só aumentava a cada tentativa frustrada de sair de casa, como se a porta fosse um obstáculo intransponível entre ele e qualquer chance de redenção. Conforme os dias passavam, Rafael ficou cada vez mais preso entre a culpa e o desejo de mudar. Observava sua vida se desmoronar ao redor, vendo a própria miséria refletida nos espelhos e embalagens vazias que se acumulavam pela casa. No fundo, sabia que, se quisesse conhecer a filha, precisaria enfrentar seus demônios e recuperar o controle sobre a própria vida. Anos haviam passado, e Rafael continuava no mesmo estado. Isolado, recluso, seu mundo era um constante eco de arrependimento e solidão. Seu contato com Melissa, sua filha, era quase inexistente, limitado a visitas raras e pontuadas por uma frieza dolorosa. Em alguns anos, ela mal aparecia, e quando o fazia, era com desgosto e ressentimento. Naquele dia, Melissa entrou na casa de Rafael com um ar impaciente, a expressão dura. Ela olhou ao redor, vendo a mesma bagunça de sempre, embalagens vazias espalhadas e o cheiro de comida estagnada no ar. Ao ver o pai no sofá, uma onda de desprezo tomou conta dela. Você é um péssimo pai, disparou Melissa, sem rodeios, cruzando os braços e lançando um olhar de desprezo. Rafael se encolheu, já acostumado ao tom frio e áspero da filha, mas, ainda assim, aquelas palavras sempre o feriam profundamente. Melissa, por favor, se acalme, começou ele, com a voz baixa, quase suplicante. Eu sei que não fui o melhor pai, mas eu passei por muita coisa. E eu também. Interrompeu Melissa, a voz aumentando de tom. Você acha que foi fácil crescer sem pai? Porque você nunca esteve lá. Sempre foi um covarde, trancado aqui dentro, se escondendo de tudo e de todos. Rafael ficou em silêncio, os olhos baixos, lutando contra a vergonha que o consumia. Tentou encontrar uma explicação, uma forma de justificar sua ausência, mas sabia que Melissa tinha razão. Eu não fui capaz de lidar com tudo o que aconteceu, disse ele, finalmente, sua voz embargada. Perdi pessoas que eram tudo para mim, e acabei me perdendo também. Melissa riu, um riso frio e sem compaixão. E o que você acha que eu perdi, Rafael? Eu nunca tive um pai. Só tenho um homem fraco que nunca quis me ver e que nem faz parte da minha vida. Ela deu meia volta, marchando em direção à porta. Antes de sair, lançou um último olhar para ele. Você é um covarde, Rafael. Sempre foi. E saiu, batendo a porta com força. Desolado, Rafael sentiu uma dor profunda no peito. Pegou o telefone, buscando a única pessoa que ele sentia que podia entender sua dor, Núbia. Após alguns toques, ela atendeu. Rafael. O que houve? A voz dela estava cansada, quase como se já soubesse que algo de ruim havia acontecido. Núbia, eu. Melissa esteve aqui hoje. Ela estava tão irritada, tão cheia de raiva. Eu não sei o que fazer. Ele suspirou. Por que ela anda tão assim ultimamente? Do outro lado da linha, Núbia respirou fundo antes de responder. Ela está com problemas na escola, Rafael. Está para reprovar nas matérias e vive causando confusão. Isso só a deixou mais estressada, e ela desconta essa raiva em todo mundo. Rafael mordeu o lábio, sentindo-se ainda mais culpado. Melissa é uma boa garota, Núbia. Deve ser só uma fase, não acha? Núbia soltou uma risada amarga. Rafael, ela não é uma boa garota. Ela é cruel, entende? Não é fácil criar alguém sozinha, e eu sei que cometi erros. Eu falhei como mãe, mas ela, não sei mais como lidar com ela.
Rafael tentou protestar, mas Núbia continuou. Você não vê o que ela posta nas redes sociais, Rafael? Ela nos ataca lá, falando de mim, de você. Ela nos despreza. Rafael fechou os olhos, tentando imaginar a filha que ele sonhava ser uma boa pessoa. Mesmo assim, ele se recusava a perder a esperança. Ela deve estar tentando chamar atenção de alguma forma, Núbia. Eu acredito que, no fundo, Melissa é melhor do que isso. Núbia suspirou, cansada. Você vive em um mundo de fantasias, Rafael. Continua sonhando e se escondendo. Por que não sai de casa, não tenta viver a realidade? Rafael sabia que ela tinha razão, mas as palavras de Núbia ainda o perfuravam como uma lâmina. Ele desligou a ligação sentindo-se mais isolado e sem esperança. Algumas horas depois, no impulso, Rafael pegou o telefone e ligou para Melissa. O telefone tocou várias vezes até que, finalmente, ela atendeu. O que é, Rafael? Disse ela com impaciência. Ele hesitou, mas continuou. Eu queria te fazer uma proposta. Sei que está com dificuldades na escola, então, talvez eu possa te ajudar com os trabalhos escolares. Você poderia vir aqui, e eu posso tentar ajudar, se isso for útil. Houve um longo silêncio do outro lado, e Rafael quase desistiu da ideia. Mas, então, Melissa respondeu. Tá, pode ser. Vou aí amanhã. Mas só porque eu preciso de ajuda, não porque quero te ver. Ele aceitou sem questionar, aliviado que ela ao menos estivesse disposta a dar uma chance. No dia seguinte, Melissa chegou cedo, batendo na porta com pressa. Rafael, que estava ansioso e com um toque de esperança, abriu a porta, mas antes que pudesse dizer algo, ela o examinou de cima a baixo, com uma expressão de desgosto. Você está cada vez mais gordo, sabia? Disse ela, sem qualquer traço de delicadeza. Rafael sentiu as palavras cortarem fundo, mas se controlou. Sabia que ela estava ali para a ajuda que ele havia prometido, e ele não queria estragar o momento. Vamos começar? Perguntou ele, tentando manter um tom neutro. Ela deu de ombros e se jogou no sofá, sem nem olhar para ele. Rafael pegou alguns livros e cadernos, tentando se concentrar e manter o foco no motivo pelo qual ela estava ali. Enquanto trabalhavam, Rafael se esforçava para ajudar da melhor forma possível, mesmo quando Melissa o ignorava ou revirava os olhos em irritação. Ele não comentava, apenas continuava, esperançoso de que, ao menos assim, pudesse criar algum tipo de laço com ela, um vínculo, por menor que fosse. Depois de algumas horas de estudo, Melissa começou a se distrair e acabou mexendo no celular. Rafael notou e perguntou, com cuidado. Você gosta de estudar essas matérias? Ela soltou uma risada sarcástica. Não, Rafael. Só estudo porque preciso passar. Porque, ao contrário de você, eu ainda quero fazer alguma coisa da minha vida. Ele baixou o olhar, aceitando o golpe. Ainda assim, algo em sua expressão sugeria uma paciência renovada. Entendo. Mas se precisar de ajuda, eu posso continuar te auxiliando. Ele tentou, mesmo sabendo que talvez não fizesse diferença para ela. Melissa deu de ombros. Só não me faça perder tempo, Rafael. Ele assentiu, engolindo a frustração e a tristeza. Enquanto ela se levantava para ir embora, Rafael sentiu uma ponta de esperança. Sabia que seria difícil, mas, de algum jeito, queria acreditar que, ao menos, poderia tentar ser um pai para Melissa, mesmo que isso exigisse paciência e resistência a cada palavra dura dela. Quando a porta se fechou atrás dela, Rafael ficou sozinho outra vez, mas, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que ainda poderia haver uma chance, mesmo que mínima, de recuperar um pouco do amor perdido. Natália entrou na casa de Rafael já esperando encontrar uma cena familiar, caixas de comida vazias, um leve cheiro de mofo e, no centro da sala, seu irmão afundado no sofá, respirando com dificuldade. No entanto, naquele dia, algo parecia diferente. O som da respiração dele estava ofegante, cada vez mais irregular, e Rafael parecia quase sem forças para falar. Rafael! Ela exclamou, apressando-se até ele. O que está acontecendo? Rafael tentou responder, mas sua voz saiu em um sussurro quase inaudível. Natália, acostumada com situações de emergência,
o ajudou a se inclinar para trás, permitindo que ele conseguisse respirar um pouco melhor. A respiração dele se estabilizou minimamente, mas o som ainda era áspero, como se cada inspiração e expiração fossem uma luta. Natália rapidamente pegou seu estetoscópio da bolsa e ouviu o peito de Rafael, a expressão se tornando cada vez mais preocupada. Rafael, você precisa ver um médico com urgência. Seus pulmões estão cheios, e eu acho que, ela hesitou, tentando controlar a emoção antes de continuar, eu acho que você está com insuficiência cardíaca congestiva. Rafael balançou a cabeça lentamente, com um sorriso leve e quase resignado nos lábios. Natália, eu estou bem. Não precisa fazer alarde. Natália, que até então tentava manter a calma, sentiu a raiva e o desespero crescerem dentro dela. Ela o encarou, os olhos cheios de lágrimas que ela tentava segurar. Bem? Você acha que está bem? Rafael, você está morrendo. A voz dela tremia. E você age como se fosse só uma gripe. Você precisa de ajuda, pelo amor de Deus. Rafael, ainda com aquele sorriso triste, ergueu o olhar para a irmã. Eu sei, Natália. Sei que não me resta muito tempo. Por isso estou tentando, da minha forma, me reaproximar da Melissa. Eu só queria deixar alguma coisa boa para ela. Natália balançou a cabeça em descrença, as lágrimas finalmente escorrendo por seu rosto. Você precisa ir ao médico mesmo assim. Eu não posso perder outro irmão, Rafael. Não posso. Rafael suspirou profundamente, o olhar cansado. E com que dinheiro, Natália? Eu não tenho plano de saúde e não tenho economias. Todo o dinheiro que eu ganho vai para Melissa. Estou guardando tudo para ela, para que ela tenha um futuro melhor quando fizer 18 anos. Natália abraçou Rafael com força, como se pudesse, de alguma forma, impedir que ele desaparecesse. Depois de um longo momento em silêncio, ela o soltou e olhou para ele, determinada. Espere aqui. Eu volto já. Mais tarde, naquela noite, Natália retornou acompanhada por Núbia. Ela estava séria, com o olhar fixo em Rafael, e ao mesmo tempo transparecia uma preocupação que Rafael não via há anos. É verdade? Núbia perguntou, sem rodeios. Natália disse que você está com insuficiência cardíaca. Rafael desviou o olhar, evitando o rosto dela. Sim, é verdade. Núbia respirou fundo, contendo as próprias emoções. E quanto tempo você tem? Natália, ao lado, tentou responder da forma mais direta possível, embora a dor fosse visível em seu rosto. Talvez um mês. Talvez menos. Núbia explodiu em raiva, sua voz cheia de frustração e amargura. E você age como se fosse exatamente isso que quer. Você podia ter ido a um médico, podia ter feito algo. Não me venha com desculpas de que não tem dinheiro, porque você tem dinheiro guardado para Melissa, não tem? Natália franziu a testa, surpresa. Dinheiro? Que dinheiro? Núbia olhou para Rafael, aguardando que ele respondesse, mas, ao ver que ele permanecia calado, continuou. Rafael tem uma conta bancária com mais de 400 mil reais guardados para Melissa. Todo o dinheiro que ele ganha, ele poupa para ela, para quando ela fizer 18 anos. Ele está morrendo sem usar um centavo para si, tudo para garantir que a filha tenha um futuro melhor. Natália virou-se para o irmão, incrédula e sentindo-se traída. Rafael. Você podia estar se cuidando melhor, podia ter uma vida mais digna. Gritou ela, a voz embargada. Em vez disso, está se destruindo para dar um dinheiro que ela sequer vai valorizar se continuar te desprezando assim. Rafael respirou fundo, mantendo a calma, embora seus olhos mostrassem a dor interna. Eu só quero o bem dela. Sei que não fui o pai que ela merece, e talvez isso seja a única coisa que eu possa dar para ela. Natália ficou em silêncio, sem palavras para responder. Sentia-se esmagada pela tristeza e pela impotência de ver o irmão em tal situação. No entanto, nenhum dos três percebeu a presença de outra pessoa na casa. Melissa estava parada perto da porta, ouvindo cada palavra com uma expressão inexpressiva no rosto. Quando finalmente perceberam sua presença, ela já estava saindo. Em um instante, antes que pudessem detê-la, ela saiu correndo pela porta, sem olhar para trás. Melissa. Rafael chamou, a voz fraca.
Tentou se levantar, mas seu corpo o traiu, e ele caiu de volta no sofá, derrotado. Natália e Núbia trocaram um olhar preocupado. Núbia colocou a mão no ombro de Rafael, suspirando profundamente. Eu vou atrás dela, disse, antes de sair apressada, deixando Natália e Rafael a sós. Natália sentou-se ao lado do irmão, tentando encontrar as palavras certas. Rafael, você precisa entender que sua vida é importante. Que você é importante. Mais do que o dinheiro, do que as reservas, do que o que quer que tenha guardado para Melissa. Você ainda está aqui, e ainda tem a chance de fazer alguma coisa, de ser alguma coisa para ela. Rafael deu um leve sorriso, embora houvesse uma profunda tristeza em seus olhos. Eu sei, Natália. Mas talvez essa seja a única coisa que eu possa fazer por ela agora. Talvez seja o suficiente para que um dia ela lembre de mim com algum carinho. Natália suspirou, lutando contra a sensação de impotência. Rafael, eu sei que as coisas não foram fáceis, mas ainda há tempo. Um mês, uma semana, o que seja. Você pode fazer mais por ela do que apenas deixar uma conta bancária. Ela precisa de um pai, não de uma herança. Ele assentiu, mas o olhar distante indicava que ainda estava preso aos seus próprios pensamentos, aos seus medos e arrependimentos. Sabia que Natália estava certa, mas a vergonha, o desespero e a sensação de fracasso o deixavam paralisado. Pouco depois, Núbia retornou sozinha, o rosto abatido. Ela não quis ouvir. Foi para a casa de uma amiga. Acho que precisamos dar um tempo, deixá-la processar. Rafael ficou em silêncio, sentindo que as chances de se reconciliar com a filha se distanciavam a cada momento. Mas, naquela noite, algo nele mudou. Talvez, com o pouco tempo que lhe restava, ele pudesse finalmente tentar deixar uma marca mais duradoura. Afinal, não era tarde demais para lutar, pelo menos uma última vez. No dia seguinte, Melissa apareceu na casa de Rafael, trazendo consigo apenas a desculpa de que precisava de ajuda com um trabalho da escola. Rafael, surpreso, ofereceu um sorriso tímido. Claro, Melissa. Eu posso ajudar, disse ele, tentando esconder a emoção por vê-la ali novamente, tão rápido depois de toda a confusão. Sentaram-se à mesa e mergulharam no estudo, Rafael focando-se na tarefa, sem tocar no que havia acontecido no dia anterior. Parecia que Melissa também queria evitar o assunto, e ele respeitou. Depois de algum tempo, ela se levantou e anunciou. Vou fazer um sanduíche com bastante queijo para mim. E, para você, vou fazer um também, mas só com uma fatia de presunto. Tem menos calorias. Rafael sorriu, surpreso com o gesto. Sabia que Melissa estava ali, e que cada ação dela, por menor que fosse, refletia uma preocupação genuína. A partir daquele dia, Melissa passou a ir todos os dias à casa dele para estudar. Ela cuidava dos lanches que faziam juntos, preparando sempre opções mais saudáveis e evitando qualquer tipo de comida mais calórica. Sempre que o via pegando o telefone para pedir comida, interceptava o pedido com um lanche feito por ela mesma. Uma noite, no entanto, Rafael não resistiu e pediu uma pizza. Melissa chegou na casa exatamente quando a entrega aconteceu. Ela viu o entregador, pegou a caixa e, antes que Rafael pudesse dizer algo, atirou a pizza no chão, com um olhar severo. Vamos estudar, pai, disse ela, a voz firme, mas com um traço de carinho. Rafael se assustou, mas um sorriso surgiu em seu rosto. Sabia que, por trás daquele gesto rígido, havia uma filha que se importava. Outro dia, Melissa chegou e encontrou um pacote de batatas fritas sobre a mesa. Sem dizer nada, pegou o pacote e jogou direto no lixo. Melissa. Rafael tentou protestar, mas ela o interrompeu. Eu sou muito nova para ser órfã de pai, sabia? Disse ela, com a voz embargada, os olhos cheios de lágrimas. Ela rapidamente desviou o olhar, escondendo o rosto. Rafael sentiu o coração apertar ao vê-la assim. Com suavidade, colocou a mão sobre o ombro dela e disse: Tudo bem, filha. Eu vou me cuidar. Prometo. Daquele dia em diante, Melissa manteve um olho atento em tudo que ele comia, certificando-se de que nada escapava de sua vigilância. Rafael, antes acomodado em sua rotina, sentiu-se tocado pela insistência e dedicação da filha. E, lentamente, percebeu que estava mudando.
O mês que os médicos haviam lhe dado se estendeu. Com a ajuda de Melissa, Rafael começou a perder peso e a recobrar parte de sua saúde. Os lanches dela eram sempre balanceados, e ele gradualmente foi perdendo o desejo pelas comidas que antes tanto consumia. Ao fim de um ano, Rafael havia emagrecido cerca de 40 quilos. Ele se sentia mais leve, mais forte. Conseguia andar novamente sem a ajuda do andador ou da cadeira de rodas que se tornaram seus companheiros. Pela primeira vez em anos, Rafael sentia a esperança retornar, e a gratidão por sua filha se tornava mais forte a cada dia. Certa manhã, Melissa apareceu na casa dele com um brilho diferente nos olhos. Ela havia acabado de completar 18 anos e carregava uma energia que Rafael não via desde a infância dela. Ele sorriu, orgulhoso e aliviado por vê-la tão bem. "Parabéns, minha filha", disse ele, com a voz cheia de orgulho. Ela sorriu, mas havia uma ideia especial brilhando em seu olhar. "Obrigada, pai. Mas tem uma coisa que eu quero de presente de aniversário", ela disse, pegando a mão dele. "O que quiser, filha", respondeu ele, ainda sem saber o que esperar. "Eu quero te levar a um lugar especial. Vai se arrumar, que eu vou te esperar aqui." Rafael sentiu o coração acelerar. Fazia anos que ele não saía de casa, e só a ideia de estar fora novamente o deixava nervoso. "Melissa, eu não sei, faz tanto tempo." Mas Melissa segurou a mão dele com firmeza e sorriu. "Pai, por favor. Você vai gostar. Confie em mim." O olhar dela o encorajou. Lentamente, Rafael se levantou, foi ao quarto e se arrumou o melhor que pôde. Quando voltou para a sala, Melissa já estava pronta, segurando a chave do carro e com um sorriso de quem estava pronta para realizar um sonho. Ela o guiou até a porta, e, ao saírem juntos, Rafael sentiu o coração acelerar. Fazia muito tempo que ele não via o céu tão de perto, que não sentia o vento batendo em seu rosto, que não olhava para seus vizinhos. Alguns o cumprimentaram com um aceno amigável, outros apenas observaram, curiosos. Entraram no carro e, durante o caminho, Rafael tentava controlar a ansiedade, mas a mão firme de Melissa sobre a dele trazia uma segurança que ele há muito não sentia. Após alguns minutos de viagem, ela parou o carro e desceu, levando-o até um caminho de areia. Rafael desceu devagar, ainda inseguro, até sentir o cheiro do mar. E então, ele viu. A praia se estendia à frente deles, o mar brilhando sob o sol. Melissa sorriu, puxando-o pela mão até a beira da água. Rafael hesitou, mas, ao sentir areia sob seus pés e ver a expressão radiante da filha, deu o próximo passo, entrando na água rasa. As ondas suaves acariciavam seus pés, e ele respirou fundo, sentindo-se vivo de uma forma que não sentia há anos. "Esse era o meu sonho, pai. Vir à praia com você", disse ela, a voz embargada. Rafael sorriu, com o coração leve, e uma sensação de realização tomou conta dele. Finalmente, ele conseguirá dar à filha uma parte dele que ela realmente podia valorizar. Ele a abraçou, e os dois ficaram ali, contemplando o horizonte, a sensação do mar renovando ambos. Pela primeira vez em anos, Rafael sentiu que tinha feito algo certo, que havia finalmente encontrado uma maneira de ser o pai que Melissa merecia. O som das ondas, a sensação do sol e a companhia de sua filha trouxeram uma paz que ele nunca tinha imaginado que sentiria novamente. Naquele dia, sob o céu aberto e com o mar como testemunha, Rafael soube que havia conquistado o maior de todos os presentes, o amor e o respeito da filha, e uma segunda chance para realmente viver. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.